velho idiota. Essas palavras saíram da boca da minha própria filha, a menina que carreguei nos braços quando nasceu. Foi como uma facada no peito. Ainda consigo ouvir a voz dela, trêmula de raiva, do outro lado da linha. Estou com 68 anos, meus cabelos brancos conquistados com honestidade, trabalhando desde os 14 para nunca faltar nada em casa. E naquela tarde de quarta-feira, todo esse esforço pareceu virar pó. Estava sentado na varanda da minha casa simples, na Vila Madalena, regando as samambaias que Celeste, minha esposa, cultivou por anos antes de partir. O telefone tocou. No visor, o nome da Helena piscava insistentemente. Atendi com o coração aquecido. Ligações dela se tornaram raras nos últimos tempos. Pai, você mudou a senha do cartão, seu velho idiota? Estou aqui no Shopping Pátio Paulista, na fila do caixa, cheia de sacolas, e o cartão foi recusado. Fala essa senha agora, antes que eu faça algo com você. O tempo parou naquele instante. Segurei o corrimão da varanda para não cair. Os pássaros continuavam cantando no abacateiro do quintal, indiferentes ao meu mundo desmoronando. Como explicar que aquela ligação não era sobre uma simples senha? Era o desfecho de meses de descobertas dolorosas, de noites sem dormir estudando extratos bancários, de conversas sussurradas com o gerente do banco. Filha, não posso passar essa senha por telefone. Respondi com uma calma que nem eu sabia possuir. Minha voz não demonstrava a tempestade interior. Volte para casa, precisamos conversar. Ela desligou na minha cara. O silêncio que seguiu pesava toneladas. Olhei para o retrato dela na estante. Helena aos 15 anos, sorrindo, segurando o troféu de natação. Quando foi que aquela menina de olhos brilhantes se transformou numa adulta que me tratava como um estorvo? Fábio, meu genro, estava ao lado dela no shopping. Ele, que entrou em nossas vidas como um príncipe encantado e agora eu sabia, era o vilão disfarçado da história. Levantei-me devagar, sentindo cada uma das minhas artrites. Tinha pouco tempo. Liguei para o sargento Renato, confirmando que tudo estava pronto. Depois, chamei Mariana, a assistente social que conheci no Centro de Apoio ao Idoso. Por último, tirei do fundo falso do guarda-roupa o álbum azul com todas as provas e a escritura da casa em Santos. Enquanto arrumava tudo na mesa de centro da sala, as mãos trêmulas de ansiedade, lembrei das palavras do meu amigo Cláudio. Benedito, às vezes, o amor verdadeiro não é dar o que pedem, mas o que realmente precisam. Durante 40 anos acordei antes do sol para trabalhar na construção civil. Economizei cada centavo. Nunca imaginei que meu maior projeto seria reconstruir a vida da minha filha longe das garras de um manipulador. O barulho do portão me alertou. Helena havia chegado. Pela janela, vi ela saindo do carro importado, batendo a porta com força, o rosto contorcido de raiva. Meu neto Tiago, de 15 anos, vinha atrás, cabisbaixo, acostumado às explosões da mãe. Respirei fundo. O que estava prestes a acontecer mudaria nossas vidas para sempre. Não era apenas uma senha que eu me recusava a dar. Era uma lição sobre amor, respeito e dignidade que custou todas as minhas economias e talvez, temporariamente, o afeto da minha filha. Mas, como avô e pai, algumas batalhas precisamos lutar, mesmo quando somos chamados de velho idiota por quem mais amamos no mundo. Ouvi as chaves girando na fechadura. A hora da verdade havia chegado. Tudo começou numa manhã de terça-feira, dessas em que o céu de São Paulo não sabe se chove ou faz sol. Eu havia ido ao Banco Itaú da Avenida Paulista para sacar meu dinheiro da aposentadoria. Sempre preferi ter um pouco em casa para emergências. A fila estava comprida, típica de início de mês. Aguardei pacientemente, observando os jovens impacientes com seus celulares. Quando finalmente chegou minha vez, a caixa sorriu gentilmente e pediu meus documentos. Seu Benedito, o senhor poderia aguardar um momento? O gerente gostaria de falar com o senhor. Meu coração acelerou. Em quase 70 anos de vida,
Aprendi que chamados inesperados de gerentes de banco raramente trazem boas notícias. Eduardo, que cuidava da minha conta há mais de 15 anos, me recebeu com uma expressão que misturava preocupação e constrangimento. Ele fechou a porta de vidro da sua sala e me ofereceu um café, que recusei. Meu estômago já estava embrulhado pela ansiedade. Seu Benedito, o senhor autorizou recentemente uma série de transferências para uma conta em Alphaville? Franzi a testa. Não, nunca autorizei transferência nenhuma para Alphaville. Eduardo girou seu monitor para que eu pudesse ver a tela. Ali estava, nos últimos 8 meses, saques sistemáticos da minha poupança. Aquela onde guardei centavo por centavo durante décadas para garantir uma velhice tranquila. 5.000 aqui, 8.000 ali, 3.000 acolá. Um padrão de sangramento lento e constante, que somava quase 200 mil reais. O senhor está vendo esse nome aqui? É o destinatário. Quando li o nome, minha boca secou. Fábio Nogueira, meu genro. O homem que minha filha conheceu numa festa há 7 anos e com quem se casou após um namoro relâmpago de 5 meses. O mesmo que dirigia um carro importado, vestia roupas de marca, mas cujo trabalho como consultor de investimentos sempre pareceu nebuloso para mim. Isso não é possível, balbuciei. Seu Benedito, todas essas transações foram autorizadas com a senha correta. O senhor compartilhou sua senha com alguém? A verdade me atingiu como um soco. Helena. Minha única filha tinha acesso à minha senha para emergências. Confiava nela cegamente. Ou melhor, acreditava confiar. Eduardo me serviu um copo d'água, vendo meu rosto perder a cor. Há mais uma coisa que preciso lhe mostrar. Ele digitou algo no computador e virou novamente o monitor. Era uma solicitação de empréstimo em meu nome, usando minha casa como garantia. Valor, 500 mil reais. Assinatura, uma imitação grosseira da minha, que qualquer perito identificaria como falsa, mas que para um sistema bancário automatizado poderia passar. Esta solicitação chegou ontem. Como é um valor alto e o senhor nunca fez um empréstimo conosco, o sistema sinalizou para verificação manual. Seu Benedito, alguém está tentando comprometer seriamente seu patrimônio. Ecas saí do banco como um fantasma, caminhando sem rumo pela Avenida Paulista. O barulho da cidade grande ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse submerso. Sentei-me num banco da Praça da Liberdade, onde costumava jogar dominó com Cláudio e outros aposentados. Naquele momento, as peças da minha vida pareciam desalinhadas, formando um jogo que eu não sabia como vencer. Decidi não confrontar Helena imediatamente. Precisava de mais informações. Lembrei-me de Renato, um sargento da polícia que conheci quando ele ainda era um garoto entregando jornais no bairro. Hoje, trabalhava na Delegacia de Proteção ao Idoso. Liguei para ele dali mesmo. Seu Benedito, quanto tempo? Como vai o senhor? Expliquei a situação com voz trêmula. Ele ficou sério do outro lado da linha. Isso é mais comum do que o senhor imagina. Violência patrimonial contra idosos, geralmente perpetrada por familiares. O senhor gostaria de registrar um boletim de ocorrência? Ainda não, respondi. Preciso entender melhor o que está acontecendo. Renato hesitou. Posso sugerir algo não oficial? Um amigo meu é investigador particular. Ele poderia observar seu genro por alguns dias, ver com quem ele anda, o que faz, onde gasta esse dinheiro. Aceitei a sugestão. Nunca pensei que um dia contrataria alguém para espionar minha própria família, mas a vida tem dessas ironias cruéis. Marquei um encontro com Carlos, o investigador, para aquela mesma tarde, num café distante da minha casa. Carlos era um homem de meia idade, com olhar perspicaz e maneiras discretas. Não fez julgamentos, apenas ouviu atentamente minha história enquanto tomava notas num pequeno caderno. Seu Benedito, preciso ser claro. O que eu descobrir pode machucar o senhor ainda mais. Está preparado para isso? Assenti com a cabeça. A verdade, por mais dolorosa, era preferível a continuar sendo enganado.
Nas 2 semanas seguintes, vivi um estranho teatro em minha própria casa. Continuei tratando Helena e Fábio normalmente quando vinham aos domingos para o almoço. Observei como ela ficava tensa quando o assunto era dinheiro. Notei como Fábio evitava meu olhar quando perguntava sobre seu trabalho. E reparei, com o coração partido, como meu neto Tiago, um adolescente sensível, parecia cada vez mais retraído, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Carlos me enviava relatórios diários. Fábio não trabalhava como consultor de investimentos. Na verdade, não parecia trabalhar em lugar algum. Passava as manhãs numa academia de luxo em Alphaville, almoçava em restaurantes caros, frequentava um bar na Zona Sul todas as tardes. E o pior, nas terças e quintas, visitava um apartamento em Santos, onde morava uma mulher jovem com uma criança pequena. Mais tarde, descobrimos que era sua amante há 3 anos e um filho de 2 anos que Helena desconhecia completamente. Num envelope pardo, Carlos me entregou fotos, comprovantes, gravações, um retrato completo da traição, não apenas conjugal, mas familiar. Um golpe meticulosamente planejado. Fábio havia se aproximado de Helena por saber que ela era filha única de um idoso com bom patrimônio. O plano era simples e cruel: sangrar minhas contas aos poucos, depois dar o golpe final com um empréstimo usando minha casa como garantia. Depois, desapareceria com o dinheiro, deixando Helena e Tiago endividados e sem teto. Confrontei Eduardo no banco novamente, desta vez com as provas em mãos. Ele ficou horrorizado. "O senhor vai à polícia, certo?" "Ainda não", respondi. "Se eu denunciar agora, Helena vai defender o marido. Ela está manipulada, Eduardo. Preciso abrir os olhos dela primeiro." Foi quando comecei a elaborar meu plano. Primeiro mudei todas as senhas e bloqueei qualquer possibilidade de movimentação sem minha presença física no banco. Depois, usei minhas economias guardadas em outro banco, aquelas que Fábio não conhecia, para comprar uma casa modesta, mas confortável na Praia de Santos, próxima à escola onde Tiago poderia se transferir. Coloquei no nome de Helena e de meu neto, com uma cláusula que impedia a venda por 10 anos. Enquanto isso, estudei os hábitos do casal. No dia 15 de cada mês, iam ao Shopping Pátio Paulista fazer compras extravagantes, parte do estilo de vida artificial que mantinham com meu dinheiro. O cartão que usavam era um adicional da minha conta que também cancelei. Conversei com Mariana, assistente social do Centro de Apoio ao Idoso. Ela me ajudou a preparar tudo: a documentação legal, o apoio psicológico para Helena e Tiago e um plano de reorganização financeira para recomeçarem a vida. A parte mais difícil foi falar com Tiago sem que a mãe soubesse. Encontrei-o na saída da escola. "Vô, tá tudo bem? O senhor nunca vem me buscar?" ele perguntou desconfiado. Caminhamos até uma sorveteria próxima. Comprei seu sabor favorito, chocolate com menta, e busquei palavras que um adolescente de 15 anos pudesse compreender. "Tiago, você confia em mim?" Ele lambeu o sorvete pensativamente. "Confio, vô. Sempre. Percebo que você anda calado, triste. Tem algo acontecendo em casa que você queira me contar?" Seus olhos encheram de lágrimas. As palavras saíram entre soluços, as brigas constantes, as mentiras do padrasto, as vezes que ouviu Fábio falando com alguém ao telefone sobre dar o golpe final no velho e sumir desse buraco. O medo constante de que algo ruim fosse acontecer. "Vô, ele está fazendo a mãe infeliz, mas ela não enxerga e fica defendendo ele, mesmo quando ele faz coisas erradas." Abracei meu neto, sentindo sua dor como minha. "Em breve tudo vai mudar, Tiago. Confie em mim." O dia 15 chegou. Sabia que Helena tentaria usar o cartão cancelado. Sabia que me ligaria furiosa. Quando o telefone tocou e ela me chamou de velho idiota, engoli o insulto. A raiva dela era apenas o último capítulo de uma história que eu já conhecia o final. Um final que eu reescrevi, tirando o poder de Fábio sobre nossas vidas. Enquanto aguardava Helena chegar em casa, arrumei cuidadosamente as provas na mesa da sala.
as fotos da amante e da criança em Santos, os extratos bancários, os comprovantes de depósitos, a falsa solicitação de empréstimo, a gravação onde Fábio revelava seus planos e, por último, a escritura da nova casa, minha verdadeira surpresa para ela. Do lado de fora, ouvi o barulho do carro estacionando, passos furiosos no caminho de pedra do jardim. Respirei fundo. A hora havia chegado. A senha que eu não forneci não era apenas para proteger meu dinheiro. Era para salvar minha filha e meu neto de um destino que eu não permitiria que tivessem. O tempo passou tão devagar naqueles minutos de espera. Cada segundo marcado pelo relógio de parede parecia esticar-se como elástico. Olhei para a foto de Celeste na estante, minha esposa que partiu cedo demais, e silenciosamente prometi a ela que cuidaria da nossa filha, mesmo que isso significasse enfrentar a raiva de Helena temporariamente. A fechadura girou, a porta se abriu. Helena entrou como um furacão na sala, jogando a bolsa de marca no sofá com violência. Seus saltos altos batiam no piso de madeira como martelos de juiz decretando sentenças. O rosto, normalmente maquiado com perfeição, estava contorcido pelo ódio. Atrás dela, Fábio entrou com aquele sorriso de superioridade que eu conhecia bem. O sorriso de quem se julga mais esperto que todos à sua volta. "Que palhaçada é essa, pai?" Ela gritou, sem sequer me cumprimentar. "Você tem noção do quanto me humilhou hoje? Na frente de todo mundo, na fila da loja." Permaneci sentado, quieto. Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos não tremiam mais. A hora da verdade havia chegado. "Onde está Tiago?" Perguntei calmamente. "Na casa de um amigo. Não mude de assunto. Quero saber por que você cancelou meu cartão sem me avisar." Apontei para o sofá. "Sente-se, Helena. Você também, Fábio." "Eu não recebo ordens suas, seu velho." Começou Fábio, mas Helena o interrompeu, puxando-o para o sofá. "Vamos acabar logo com isso. Quero voltar para o shopping. Desbloqueie o cartão e nos dê a nova senha." "Não haverá nova senha, Helena. Aquele cartão não existe mais." O rosto dela empalideceu. Pela primeira vez em anos, eu via medo nos olhos da minha filha. Não o medo de quem enfrenta um perigo, mas de quem teme perder privilégios. "Como assim não existe mais? O que você fez?" Lentamente peguei o envelope marrom sobre a mesa. "A pergunta não é o que eu fiz, mas o que vocês fizeram." Abri o envelope e comecei a espalhar seu conteúdo pela mesa de centro. Primeiro, os extratos bancários mostrando as transferências para a conta de Fábio. Depois, as fotos dele entrando e saindo do apartamento em Santos. Em seguida, a imagem dele com uma jovem e uma criança no colo. Por último, o formulário falsificado do empréstimo com a imitação grosseira da minha assinatura. O que é isso?" Helena gaguejou, pegando as fotos com mãos trêmulas. Fábio levantou-se de um salto. "Isso é invasão de privacidade. Você não tinha o direito." "Sentar!" ordenei com uma voz que não usava desde que trabalhava como encarregado na construção civil. Para minha surpresa, ele obedeceu. "Você roubou R$200 mil das minhas economias, tentou hipotecar minha casa, enganou minha filha por anos e ainda acha que pode falar de direitos?" Helena olhava fixamente para a foto de Fábio com a outra mulher e a criança. Lágrimas começaram a escorrer, borrando sua maquiagem. "Quem é ela?" perguntou num fio de voz. "Patrícia Almeida, 27 anos, mora em Santos. A criança é Felipe, 2 anos. Seu meio-irmão, Tiago, nunca soube que tinha." Fábio pulou novamente, desta vez em direção à porta. Foi quando a campainha tocou. Abri com uma calma estudada. "Bem na hora, Sargento Renato." O policial entrou, acompanhado por 2 oficiais. Mariana, a assistente social, vinha logo atrás. Fábio congelou, o rosto transformando-se numa máscara de pânico. "Fábio Nogueira?" perguntou Renato, formal. "Sim. O senhor está sendo conduzido para prestar esclarecimentos sobre acusações de estelionato, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita contra a pessoa idosa."
Helena levantou-se, atordoada. Isso não pode estar acontecendo. Pai, diga que isso é um engano. Aproximei-me dela, segurando suas mãos geladas. Eu queria que fosse, filha. Acredite, eu queria. Enquanto os policiais algemavam Fábio, ele tentou uma última manobra. Helena, amor, não acredite nessas mentiras. Seu pai está senil, está confuso, essas fotos são falsas. Diga a eles que eu jamais faria isso. Vi a hesitação nos olhos da minha filha. Anos de manipulação não se desfazem em minutos. Foi quando Mariana deu um passo à frente, entregando seu tablet a Helena. Senhorita Helena, aqui está a certidão de nascimento do menino. O DNA já foi confirmado. E aqui estão as gravações das conversas telefônicas do seu marido com cúmplices, autorizadas por mandado judicial. Helena apertou o play com dedos trêmulos. A voz de Fábio encheu a sala. Depois que eu conseguir esse empréstimo, sumo do mapa. A idiota da Helena nem vai saber o que aconteceu até ser tarde demais. E o velho, que se dane, já tirei quase tudo dele mesmo. O tablet escorregou das mãos dela, caindo no tapete com um baque surdo. Suas pernas cederam e ela desabou no sofá, soluçando. Como eu fui tão cega, murmurava entre lágrimas. Enquanto os policiais levavam Fábio, ele ainda gritava ameaças e acusações. Vocês vão se arrepender, tenho amigos importantes. Helena, não deixe seu pai manipular você. Quando a porta fechou, um silêncio pesado caiu sobre nós. Mariana sentou-se ao lado de Helena, oferecendo um lenço e palavras de conforto. Renato virou-se para mim. Seu Benedito, precisaremos do seu depoimento formal amanhã na delegacia. Assenti. Estarei lá, Renato, e obrigado. Após os policiais saírem, restamos apenas eu, Helena e Mariana na sala. Minha filha parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Seus olhos, inchados pelo choro, finalmente me olhavam sem a barreira do desdém que Fábio havia construído entre nós. Pai, como pude tratar você daquele jeito? Como pude chamar você de... Shhh! Interrompi, sentando ao seu lado. Não era você falando. Era ele através de você. Mariana explicou com voz profissional, mas gentil. Helena, o que você viveu foi um caso clássico de abuso psicológico e manipulação. Ele a isolou gradualmente da sua família, criou uma dependência emocional e financeira, desvalorizou seus laços afetivos anteriores. É um processo lento que a vítima raramente percebe acontecendo. Helena ergueu o rosto, uma sombra de orgulho ferido passando por seus olhos. Eu sou psicóloga, deveria ter notado os sinais. Justamente por ser psicóloga, ele foi ainda mais cuidadoso, respondeu Mariana. Manipuladores são especialistas em explorar pontos cegos emocionais, especialmente de pessoas inteligentes. E agora, o que vai acontecer comigo e com Tiago? Aquela casa em Alphaville está no nome dele. O carro também. Meu Deus, não temos nada. Era o momento que eu esperava. Levantei-me lentamente, dirigindo-me ao quadro na parede. Uma paisagem de praia que Celeste havia pintado anos atrás. Deslizei-o para o lado, revelando o pequeno cofre embutido. Helena arregalou os olhos. Desde quando temos um cofre em casa? Desde que comprei esta casa, há 30 anos. Sua mãe e eu sempre guardamos aqui nossos documentos mais importantes. Girei a combinação, a data de nascimento de Helena, e abri a porta metálica. De dentro, tirei uma pasta azul, daquelas com elástico. Era velha, desbotada, mas seu conteúdo era novo e precioso. Lembra quando me perguntou sobre a senha do cartão? A senha que não dei não era do cartão, era deste cofre. Entreguei a pasta a ela. Com mãos hesitantes, Helena retirou o elástico e abriu-a. Seus olhos percorreram os documentos, primeiro com confusão, depois com incredulidade. Isso é uma escritura de uma casa em Santos? Sua casa agora, e de Tiago. Mas eu como? Quando? Com que dinheiro? Sentei-me novamente, sentindo o peso dos meus anos, mas também o alívio de finalmente revelar tudo.
Quando Eduardo, meu gerente, me alertou sobre as movimentações estranhas na minha conta, percebi que precisava agir rápido. Além da poupança que Fábio estava drenando, eu tinha outros investimentos que ele desconhecia. Títulos antigos, um pequeno fundo que sua mãe e eu começamos quando você nasceu. Vendi tudo. Usei o dinheiro para comprar essa casa, pequena mas confortável, perto da praia. Coloquei no seu nome e de Tiago, com uma cláusula que impede a venda por 10 anos. Mas, por quê? Por que não me contou antes? Porque você não acreditaria em mim. Porque Fábio a convenceria de que eu estava mentindo. Precisava de provas concretas, Helena, e também precisava garantir que você e Tiago tivessem para onde ir quando tudo viesse à tona. Mariana, que observava a nossa conversa em silêncio, interveio gentilmente. Seu pai procurou o centro de apoio ao idoso há 2 meses, Helena. No início, pensamos que era mais um caso de idoso sofrendo abuso financeiro, mas logo percebemos que sua preocupação maior não era com seu próprio dinheiro, mas com você e seu filho. Helena olhou para mim com novos olhos, não mais como a filha rebelde que me desprezava, mas como alguém que finalmente enxergava além das aparências. Também conversei com Tiago, admiti. O que, quando? Semana passada. Ele já sabia que algo estava errado, ouvia conversas, percebia as mentiras, estava sofrendo calado por medo de magoar você. As lágrimas recomeçaram a cair, mais intensas agora. Como pude ser tão cega a ponto de não ver o sofrimento do meu próprio filho? Helena, Mariana falou com firmeza, culpar-se não vai ajudar agora. O importante é que seu pai interveio a tempo, antes que a situação ficasse irreversível. Nesse momento, outra campainha soou. Meu celular. Era uma mensagem de Cláudio, que havia buscado Tiago na casa do amigo conforme combinamos. Estamos chegando. Tiago está vindo para cá, anunciei. Ele não sabe de tudo ainda, apenas que havia algo importante para conversarmos em família. Helena enxugou as lágrimas, tentando recompor-se. E o que digo a ele? Como explico que o padrasto dele é um criminoso, que eu fui enganada durante anos, que tratei meu próprio pai como lixo? Segurei suas mãos entre as minhas, mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e trabalho, segurando mãos mais jovens que, apesar da manicure cara, pareciam mais frágeis naquele momento. Diga a verdade, filha, que fomos todos enganados, que cometemos erros, mas que ainda somos uma família, que agora temos um novo começo. Mariana levantou-se guardando seus documentos na bolsa. Vou deixá-los a sós para essa conversa. Helena, aqui está meu cartão. Temos grupos de apoio para vítimas de relacionamentos abusivos. E seu filho também pode se beneficiar de algum acompanhamento. Após a saída da assistente social, Helena e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. O relógio de parede marcava o tempo, o mesmo relógio que meu pai me deu quando me casei com Celeste. Como vamos recomeçar, pai? Eu nem sei por onde começar. Um dia de cada vez, filha. É assim que se reconstrói uma vida. A casa. Em Santos, como é? Um sorriso suave surgiu em meus lábios. Pequena, mas aconchegante. 3 quartos, um jardim nos fundos onde você pode plantar suas ervas como sempre quis. A 2 quarteirões da praia, perto de uma boa escola para Tiago. O quarto dele tem uma sacada que dá vista para o mar. Pela primeira vez naquela tarde vi um lampejo de esperança nos olhos dela. E você? Virá conosco? Balancei a cabeça. Esta é a sua nova vida, Helena. Meu lugar é aqui, nesta casa cheia de memórias da sua mãe. Mas prometo visitar sempre. E vocês sempre terão um lar para voltar, se precisarem. Ouvimos o barulho do portão sendo aberto. Helena respirou fundo, enxugou as últimas lágrimas e endireitou os ombros. Posso fazer isso? Murmurou para si mesma. Temos que fazer isso. Quando Tiago entrou, seus olhos percorreram a sala, notando os papéis espalhados, o rosto marcado da mãe, a ausência do padrasto. Havia uma sabedoria além de seus 15 anos em seu olhar. Acabou, não é? Perguntou simplesmente. Ele se foi. Helena abriu os braços e Tiago correu para seu abraço como não fazia desde que era pequeno. Sobre os ombros do filho, ela olhou para mim
com um misto de gratidão e determinação. Naquele momento, soube que tomei a decisão certa. A senha que recusei a dar não era apenas uma combinação de números, mas a chave para libertar minha família de uma prisão que eles nem sabiam que habitavam. E a surpresa que aguardava não era apenas uma casa à beira-mar, mas a chance de reconstruirmos os laços que quase perdemos. Enquanto observava minha filha e meu neto abraçados, compreendi que às vezes o amor exige mais que sacrifício. Exige coragem para fazer o que é necessário, mesmo quando todos duvidam de você, mesmo quando te chamam de velho idiota. Porque no final, o que importa não é o que te chamam, mas quem você realmente é. Aquela noite foi longa. Helena preparou um chá de camomila enquanto eu e Tiago sentávamos à mesa da cozinha, tentando reassumir uma normalidade que havia se perdido anos atrás. Percebi como meu neto olhava para mim, não com a admiração cega da infância, mas com algo mais profundo: respeito. Vô, quando o senhor soube? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Contei-lhe sobre as descobertas no banco, sobre as investigações, sobre as noites em claro, analisando extratos. Helena ouvia tudo da bancada, as mãos tremendo levemente enquanto servia as xícaras. E você, Tiago? Quando começou a desconfiar? Perguntei. Ele fitou a mãe com cautela antes de responder. Helena assentiu, dando-lhe permissão. No começo do ano, encontrei um extrato de banco diferente no carro dele. Tinha outro nome junto com o dele, Patrícia. Perguntei quem era. Ele disse que era uma cliente, mas depois vi mensagens no celular dele quando ele deixou desbloqueado por acidente. Por que não me contou? Perguntou Helena, sentando-se conosco. Tiago abaixou a cabeça. Ele disse que se eu contasse algo, você ficaria tão triste que poderia ficar doente como a vovó ficou. Disse que você não aguentaria a verdade. Sentia dor nas palavras do meu neto. Fábio havia usado a morte de Celeste, vítima de um câncer fulminante, como ferramenta de manipulação contra uma criança. O silêncio pesado foi interrompido pelo toque do meu celular. Era Sargento Renato. Seu Benedito, Fábio está detido, mas contratou um advogado. Conseguimos um mandado para revisar os computadores dele em casa. Existe a possibilidade de encontrarmos mais evidências de outros golpes. O senhor se importaria se uma equipe técnica visitasse a residência amanhã? Claro que não, Renato. Faremos o necessário. Após o telefonema, expliquei a Helena e Tiago o que aconteceria no dia seguinte. Isso significa que precisamos revirar as coisas dele? Perguntou Tiago. Na verdade, seria bom começarmos agora, respondi. Se houver documentos importantes, melhor encontrá-los antes. Subimos os três para o quarto principal, onde Helena abriu as gavetas e o closet. Era como uma escavação arqueológica de mentiras. Cada camada revelava novos segredos. Uma caixa de sapatos no fundo do armário continha cartões de crédito em diferentes nomes. Uma pasta escondida atrás de livros guardava identidades falsas. No fundo falso de uma mala, encontramos um notebook que Helena nunca tinha visto. Ele dizia que trabalhava apenas com o computador da empresa, murmurou ela, aturdida. Tiago, mais familiarizado com tecnologia, tentou ligá-lo. Tem senha, mãe! Helena ficou quieta por um momento, depois digitou algo. A tela se abriu. Como soube? Perguntei surpreso. Pat Feli, 23. Ela respondeu com amargura. Patrícia, Felipe, 2023. Ele sempre usava senhas óbvias relacionadas às coisas que importavam para ele. A exploração do notebook revelou planilhas detalhando outros golpes, e-mails comprometedores e um plano para deixar o país com documentos falsos. Havia também fotos. Muitas fotos de Patrícia e Felipe, em parques, na praia, comemorando aniversários. Uma vida paralela completa que acontecia a apenas 1h30 de distância. Helena observava tudo em silêncio, o rosto endurecendo a cada nova revelação. Tiago encontrou uma pasta intitulada Plano B, que continha detalhes sobre contas no exterior, passaportes falsos e uma casa alugada no Uruguai. Ele ia nos abandonar, concluiu Helena.
Não importava se conseguisse o empréstimo ou não. Ele já estava planejando sumir. Descemos novamente para a sala, carregados de evidências. Eram quase 2 da manhã, quando Tiago finalmente adormeceu no sofá, exausto pelo turbilhão emocional. Helena cobriu-o com uma manta e sentou-se ao meu lado na varanda. Você acha que conseguiremos, pai? Reconstruir tudo? Olhei para o céu de São Paulo, onde poucas estrelas resistiam à poluição luminosa. Sim, filha, somos da família Pereira. Não é a primeira tempestade que enfrentamos. Ela sorriu fracamente, lembrando-se da frase que eu repetia quando ela era criança e tinha medo de trovoadas. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café. Helena estava na cozinha, preparando o desjejum como nos velhos tempos. Seus olhos ainda carregavam as marcas do choro, mas havia uma determinação nova em seu semblante. Bom dia, pai. Fiz aquele pão de queijo que você gosta, a receita da mãe. Sentei-me à mesa, observando como ela se movia pela cozinha. Os mesmos gestos de Celeste, a mesma maneira de mexer na massa. Por um momento, foi como se o tempo tivesse recuado, antes de Fábio, antes das brigas, antes do distanciamento. O advogado de Fábio ligou. Ela disse abruptamente, colocando a forma no forno. Disse que ele quer fazer um acordo, devolver parte do dinheiro em troca de retirarmos as acusações. E o que você respondeu? Helena fechou o forno com um movimento decidido. Que pode falar com os meus advogados e que espero que ele goste de laranja, porque é a cor que vai usar por um bom tempo. Sorri discretamente. Minha filha estava de volta. A campainha tocou pontualmente às 9 horas. Renato chegou com 2 técnicos forenses que começaram a examinar os equipamentos eletrônicos e documentos. Tiago observava fascinado enquanto eles trabalhavam, fazendo perguntas ocasionais sobre procedimentos investigativos. Ele quer ser delegado quando crescer, comentou Helena, parada ao meu lado. Sempre quis, mas Fábio dizia que era profissão de fracassado. Renato levou-me até o canto da sala, falando em voz baixa. Seu Benedito, a situação é mais grave do que pensávamos. Fábio já aplicou golpes semelhantes em outras famílias. Temos pelo menos 3 casos confirmados de idosos que perderam economias de vida inteira. Um deles, infelizmente, cometeu suicídio após descobrir o golpe. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Meu Deus! Estamos compartilhando informações com a Polícia Federal. Há indícios de uma rede organizada. Fábio pode não ser apenas um golpista solitário, mas parte de uma quadrilha. A investigação se estendeu por toda a manhã. Cada novo arquivo, cada novo documento encontrado acrescentava peças ao quebra-cabeça da vida dupla de Fábio. Por volta do meio-dia, Helena se aproximou com o celular na mão, o rosto pálido. Pai, Patrícia está aqui. Quer falar comigo. Como ela soube? Viu a notícia da prisão dele. Parece que saiu em algum portal local. Helena respirou fundo, ajeitou os cabelos num gesto nervoso e pediu que a deixássemos a sós na cozinha. Por 20 minutos, ouvimos apenas o murmúrio de sua voz. Quando retornou, havia um misto de choque e alívio em seu rosto. Ela também foi enganada. Fábio disse a ela que era divorciado, que eu era sua ex-esposa desequilibrada que não aceitava o fim do casamento. Ela não fazia ideia de que estávamos casados. E o filho? É dele, sim. Tem 2 anos e ela está grávida novamente, de 4 meses. Tiago, que ouvia tudo, deixou escapar um suspiro. Tenho 2 meio-irmãos, então. Helena sentou-se visivelmente abalada. Ela sugeriu nos encontrarmos. Disse que precisamos conversar, que talvez juntas possamos entender melhor o que aconteceu. Acha prudente, filha? Ela refletiu por alguns momentos. Não sei se é prudente, pai, mas sinto que é necessário. Tanto eu quanto ela fomos vítimas. E essas crianças, elas são irmãos de Tiago, afinal. À tarde, mais surpresas nos aguardavam. Os técnicos encontraram um cofre digital escondido sob o piso do closet. Dentro dele, além de joias e dinheiro vivo, havia um pendrive com mais documentos incriminadores. Helena reconhece essas joias? Perguntou Renato, mostrando-lhe anéis e colares elegantes.
Ela examinou as peças com cuidado. Não, nunca vi nenhuma delas. Suspeitamos que possam ser de outras vítimas. Levaremos para a perícia. Quando a equipe finalmente partiu, já era quase noite. A casa, antes impecável por exigência de Fábio, agora parecia um campo de batalha. Móveis afastados, gavetas abertas, papéis espalhados. Mas era uma desordem necessária, como se precisássemos desmontar toda a estrutura de mentiras para finalmente enxergar a verdade. Helena preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate, a primeira refeição que aprendeu a cozinhar quando criança. Sentamos os três à mesa, uma família reduzida, mas mais verdadeira do que havia sido nos últimos anos. Amanhã irei ao banco resolver as pendências financeiras, anunciei. Depois podemos ir a Santos, conhecer a casa. Posso faltar à escola, vô? Perguntou Tiago, animado pela primeira vez em dias. Excepcionalmente, sim. Acho que precisamos desse dia em família. Helena serviu mais um pouco de macarrão no meu prato. Pai, sobre a casa, eu não sei se podemos aceitar. Como assim? Você vendeu seus investimentos, usou suas economias para nos dar um recomeço. Isso não é justo com você. Peguei suas mãos sobre a mesa. Helena, aos 68 anos, o que eu mais desejo é a felicidade da minha família. Não há investimento melhor que esse, mas sua aposentadoria é suficiente para mim. Sempre vivi uma vida simples e ainda tenho esta casa que está quitada. Podemos morar aqui com você, sugeriu Tiago. Balancei a cabeça. Vocês precisam de um novo começo, longe das memórias ruins. Além disso, a escola próxima à Casa de Santos é excelente. E você sempre sonhou em morar perto do mar, não é, filha? Depois do jantar, sentamos no antigo balanço do jardim. Eu, Helena e Tiago, espremidos como fazíamos quando ele era pequeno e vinha aos domingos. As estrelas começavam a aparecer timidamente no céu urbano. Vô, conta aquela história da constelação de Órion, pediu Tiago. Você ainda se lembra disso? Claro! O senhor dizia que era um caçador que protegia sua família de monstros. Sorri, apontando para as 3 estrelas que formavam o cinturão da constelação. Helena recostou a cabeça no meu ombro, como não fazia desde a adolescência. Pai, me perdoa? Por tudo que eu disse, por como te tratei. Não há o que perdoar, filha. Você também foi uma vítima, mas eu deveria ter percebido. Os sinais estavam todos lá. O amor às vezes nos cega, até mesmo nós, que já vivemos tanto. Conversamos por horas naquele balanço, recordando momentos felizes, fazendo planos para o futuro. Em certo momento, Helena recebeu uma ligação da clínica onde trabalhava como psicóloga. Havia pedido licença indefinida após o escândalo. Seu supervisor garantiu que seu cargo estaria esperando por ela quando se sentisse pronta para retornar. Talvez seja bom começar de novo profissionalmente também, ela refletiu após desligar. Em Santos, há diversas clínicas. Posso me especializar em trauma e relacionamentos abusivos. Usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Você sempre foi boa em transformar dificuldades em força, Helena, comentei. Igualzinha à sua mãe. Mais tarde, quando Tiago já havia subido para arrumar algumas coisas para a viagem do dia seguinte, Helena e eu ficamos sozinhos na sala. Ela observava atentamente o retrato de Celeste na estante. Às vezes me pergunto o que ela diria sobre tudo isso. Fechei os olhos por um momento, imaginando o sorriso sereno de minha esposa. Ela diria que nossas maiores quedas precedem nossos maiores voos. Era o que ela sempre dizia quando eu caía do balanço e tinha medo de voltar. Exatamente. E você sempre voltava. Helena ajeitou o retrato da mãe com carinho. Sabe o que mais me dói? É pensar em quantas vezes Fábio sentou nesta sala, olhou para esta foto, conversou conosco sobre ela, sabendo que estava nos roubando. Como alguém pode ser tão frio? Existem pessoas vazias, filha. Pessoas que não conseguem sentir como nós sentimos. Para elas, os outros são apenas instrumentos. Como pude não ver isso? Porque você tem um coração que acredita no bem. Isso não é uma fraqueza, é um dom.
Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol. Havia dormido pouco, repassando mentalmente os eventos dos últimos dias. Encontrei Helena na cozinha, organizando uma pequena mala. "Estou levando só o essencial", explicou. "Não quero nada que ele tenha comprado." Tomamos café em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Tiago desceu com uma mochila nas costas e seu velho ursinho de pelúcia, aquele que Fábio ridicularizava, dizendo que já era homenzinho demais para essas bobagens. No caminho para Santos, passamos primeiro no banco. Eduardo nos recebeu com um sorriso aliviado. "Seu Benedito já soube das notícias. Como estão todos?" "Sobrevivendo, Eduardo, um dia de cada vez." Resolvemos as questões financeiras, o bloqueio definitivo das contas conjuntas, a análise dos prejuízos, o plano de reorganização patrimonial. Helena assinou documentos reconhecendo a dívida com minha poupança, insistindo em ressarcir-me gradualmente. "Não é necessário, filha." "É sim, pai. Preciso fazer isso por mim, pela minha dignidade." Deixamos o banco mais leves, como se cada assinatura, cada documento resolvido fosse removendo camadas de angústia. Na estrada para Santos, com o mar aparecendo gradualmente no horizonte, vi o rosto de Tiago se iluminar no banco de trás. "Olha, mãe, o oceano!" Helena sorriu pelo retrovisor, um sorriso genuíno, o primeiro em dias. "Estamos quase chegando", anunciei, entrando na avenida da praia. Viramos nesta rua à direita. A casa não era luxuosa como o condomínio em Alphaville onde moravam. Era uma construção simples de 2 andares, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente. Mas tinha algo que o antigo lar deles não possuía: autenticidade. Estacionei em frente ao portão de ferro trabalhado. Tiago saltou do carro antes mesmo que eu desligasse o motor, correndo para examinar a nova morada. Helena permaneceu sentada, observando a fachada com olhos marejados. "É perfeita, pai. Parece as casinhas que eu desenhava quando criança. Espere até ver por dentro." Enquanto caminhávamos para a entrada, vi o oceano ao fundo, as ondas quebrando suavemente na areia. Um novo começo, pensei. Uma nova chance para minha família. A senha que me recusei a fornecer naquela fatídica ligação havia se transformado na chave para a libertação. E a surpresa que preparei, longe de ser uma vingança, era o maior ato de amor que poderia oferecer: a possibilidade de recomeçar. Girei a chave na fechadura da porta azul. O cheiro de tinta fresca e madeira polida nos recebeu, aroma de novos começos. Tiago foi o primeiro a entrar, seus passos ecoando no piso de cerâmica clara. Helena vinha logo atrás, seus olhos percorrendo cada detalhe como se quisesse memorizar tudo de uma vez. "Pai, isso é incrível", ela sussurrou, tocando a parede recém-pintada. A sala era simples, mas acolhedora. Eu havia contratado uma decoradora semanas atrás, pedindo que criasse um ambiente que lembrasse nossa antiga casa na Vila Madalena, antes de Fábio entrar em nossas vidas. Os sofás em tom terracota, as almofadas com estampas geométricas, as cortinas que balançavam com a brisa marinha, tudo remetia àquela época em que éramos felizes, sem ostentação. "Venham ver o resto", convidei, sentindo-me subitamente nervoso. Era como presentear alguém com algo feito à mão, aquela apreensão de não saber se agradará. A cozinha era compacta, mas funcional, com armários em azul petróleo e uma pequena mesa redonda junto à janela que dava para o quintal dos fundos. Helena abriu as portas dos armários, encontrando algumas panelas e utensílios básicos que eu havia providenciado. "Olha só, mãe, tem até liquidificador", exclamou Tiago, testando os botões do aparelho. "Claro que tem", sorri. "Como você faria aquelas vitaminas de banana que tanto gosta?" No andar de cima, 3 quartos nos aguardavam. O primeiro, que seria de Helena, tinha uma cama queen size com colcha em tons de verde água, uma pequena escrivaninha e um guarda-roupa embutido. Havia deixado as paredes neutras para que ela decorasse conforme seu gosto. "Esta é a suíte principal",
expliquei. Tem um pequeno banheiro ali e aquela porta dá para uma sacadinha onde dá para ver um pedaço do mar nas manhãs claras. Helena abriu as cortinas, deixando a luz natural inundar o ambiente. Por um instante, vi seus ombros relaxarem, como se o peso dos últimos dias diminuísse um pouco. É o quarto perfeito, pai. Não sei nem o que dizer. Venha ver o meu agora, mãe. Tiago chamou, já correndo para o próximo cômodo. O quarto de Tiago tinha sido planejado com especial atenção. Sabia que meu neto atravessava aquela fase complicada entre a infância e a adolescência. Havia optado por uma decoração que pudesse crescer com ele. Paredes em tom de azul escuro, uma cama confortável, uma escrivaninha para estudos e, o mais importante, a sacada que mencionei antes, de onde se avistava a praia. Caramba, avô, dá mesmo para ver o mar daqui, ele exclamou, debruçando-se no parapeito. Posso ouvir as ondas. Achei que gostaria. Assim, mesmo nos dias de estudo, você terá essa vista para inspirá-lo. O terceiro quarto era menor, mais simples, com uma cama de solteiro e uma cômoda antiga que pertencera a Celeste. Sobre ela, coloquei um porta-retrato com nossa foto em família. Eu, Celeste, Helena, ainda pequena, com seus cachinhos dourados e sorriso banguela. Este é meu quarto quando eu vier visitá-los, expliquei. Não quis nada muito elaborado, apenas um cantinho para o velho aqui descansar nos finais de semana. Helena pegou o porta-retrato, seus dedos traçando o contorno do rosto de sua mãe. Ela adoraria este lugar, murmurou, especialmente o jardim. Descemos novamente, desta vez para explorar a área externa. O quintal não era grande, mas tinha espaço suficiente para uma pequena horta, que já começara com algumas mudas de temperos e um canteiro de flores próximo ao muro. No canto, uma mangueira antiga estendia seus galhos, proporcionando uma sombra generosa. Plantei esta muda de jasmim pensando em você, apontei para Helena. Sua mãe sempre dizia que o cheiro de jasmim lembrava você, bebê. Minha filha ajoelhou-se junto à planta ainda pequena, tocando suas folhas delicadas. Vai perfumar toda a casa quando crescer. Observando-a ali tão vulnerável e ao mesmo tempo tão forte, lembrei-me de quando ela tinha apenas 6 anos e cuidava do pequeno jardim que fizemos juntos. Sempre teve mãos habilidosas para fazer as coisas crescerem, plantas, amizades, sonhos, até que Fábio entrou em sua vida e começou a arrancar, uma a uma, as raízes de sua confiança. Tem mais uma coisa que quero mostrar a vocês, anunciei, conduzindo-os de volta para a sala. No canto próximo à estante havia uma pequena escrivaninha coberta por um pano. Retirei o tecido, revelando um computador novo e uma impressora. Sei que você perdeu seu notebook no meio dessa confusão toda. Pensei que precisaria de um para recomeçar seu trabalho. Helena passou os dedos pela superfície lisa do equipamento. Pai, isso é demais. Você já fez tanto. Não é apenas um computador, continuei. Olhe a tela. Liguei o aparelho. Na área de trabalho, havia um ícone que dizia Clínica Novos Horizontes. Helena clicou nele, curiosa. Um documento se abriu, mostrando o projeto de uma pequena clínica de psicologia. O que é isso? Ela perguntou confusa. Conversei com alguns contatos aqui em Santos. Há um pequeno consultório para alugar a 2 quadras daqui. É modesto, apenas 2 salas, uma recepção, mas seria o suficiente para você recomeçar. Fiz algumas projeções financeiras, pesquisei o mercado local. Santos precisa de bons psicólogos, especialmente com sua especialização em trauma. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Você pensou em tudo. Nem tudo. Sorri. A decisão final é sua. Se preferir continuar como funcionária em alguma clínica já estabelecida, o dinheiro que separei para o aluguel inicial e reforma do espaço pode ser usado para outras necessidades. Tiago, que observava a cena em silêncio, aproximou-se da mãe. Mãe, você sempre quis ter seu próprio consultório. Lembra quando desenhava como seria no seu caderno? Helena olhou surpresa para o filho. Você se lembra disso? Era só um sonho bobo que eu tinha.
Não era bobo, interveio Tiago. Era importante para você. Ele só fazia você pensar que era bobo. Um silêncio compreensivo preencheu a sala. Ele não precisava ser nomeado. Sabíamos todos que nos referíamos a Fábio. Era assim que começaríamos a reconstruir nossas vidas, gradualmente deixando de dar nome ao mal que nos afligiu, até que se tornasse apenas uma sombra distante. Há mais uma coisa, disse, dirigindo-me a um pequeno cofre embutido na parede, atrás de um quadro que retratava o mar. A combinação é a data de nascimento do Tiago. Helena digitou os números. Dentro do cofre havia um envelope pardo e uma pequena caixa de veludo. O envelope contém os documentos da casa, já registrados em seu nome e do Tiago. A cláusula que mencionei impede a venda por 10 anos, a menos que ambos concordem e eu seja consultado. É apenas uma precaução, para garantir que ninguém nos tire isso novamente, completou Helena compreensiva. É sensato, pai. E a caixa? Perguntou Tiago. Entreguei-a para Helena. Abra. Dentro repousava um cordão de ouro com um pequeno pingente em forma de sol. Helena ofegou, reconhecendo-o imediatamente. O colar da mamãe. Ela sempre dizia que você era o sol da nossa vida. Quando ficou doente, pediu-me que guardasse para quando você realmente precisasse sentir sua presença. Com mãos trêmulas, Helena ergueu o delicado pingente. A luz da janela refletia no ouro, lançando pequenos raios dourados pela parede. Posso? Perguntei, pegando o colar. Helena virou-se, erguendo os cabelos para que eu pudesse fechar o fecho em sua nuca. Quando terminou de se arrumar, o pequeno sol repousava exatamente onde deveria, logo abaixo de sua garganta. Perfeito, murmurei, como se nunca tivesse saído daí. Decidimos almoçar em um pequeno restaurante à beira-mar, celebrando nosso novo começo. A brisa marinha carregava promessas de dias melhores, enquanto caminhávamos pela calçada de pedras portuguesas que margeava a praia. O restaurante Sabor Mineiro tem uma filial aqui, comentei. Pensei que seria um bom lugar para nosso primeiro almoço em Santos. O estabelecimento era aconchegante, com toalhas xadrez e vasos de flores silvestres nas mesas. Sentamos próximos à janela, de onde podíamos ver crianças brincando na areia. Quero aprender a surfar, declarou Tiago de repente. Helena e eu trocamos olhares surpresos. Era a primeira vez em anos que o víamos manifestar interesse por uma atividade esportiva. Fábio sempre desencorajava tais desperdícios de tempo, insistindo que o menino deveria focar apenas nos estudos. Acho uma excelente ideia, concordei. O mar ensina muitas coisas: paciência, respeito pela natureza, a importância de manter o equilíbrio. Falando assim, até parece que o senhor surfa, vô, riu Tiago. E quem disse que não? Brinquei. Na minha juventude, peguei algumas ondas em Ubatuba. Sério? Tiago arregalou os olhos impressionado. Helena sorriu, entrando na brincadeira. Seu avô era conhecido como Benedito Tubarão, nas praias do litoral norte. Rimos juntos. Aquela risada autêntica que não compartilhávamos há tanto tempo. Uma garçonete se aproximou, entregando os cardápios. Enquanto escolhíamos os pratos, notei como Helena parecia mais leve, como se cada quilômetro que nos distanciava de São Paulo aliviasse um pouco do fardo que carregava. O que acham de passarmos na escola após o almoço? Sugeri. Conversei com a diretora por telefone. Ela disse que poderia nos receber hoje mesmo para conhecermos as instalações. Tiago assentiu, animado com a perspectiva de uma escola nova. Helena parecia mais apreensiva. Será que vão aceitá-lo no meio do ano letivo? E os documentos da escola anterior? Já cuidei disso, tranquilizei-a. Entrei em contato com a antiga escola. Considerando as circunstâncias, foram muito compreensivos. Os documentos serão enviados diretamente. Você realmente pensou em tudo, não é, pai? Tentei, mas haverá desafios que não previ. É aí que vocês entram. Cada dia será uma nova descoberta, uma nova adaptação. Durante o almoço, falamos sobre planos, sonhos retomados, possibilidades que se abriam.
Helena mencionou a ideia de se especializar em atendimento a vítimas de relacionamentos abusivos. Tiago, além do surf, mostrou interesse em se juntar a um clube de ciências marinhas. Quem sabe eu vir o oceanógrafo? Refletiu enquanto saboreava sua sobremesa. Seria perfeito para você, concordei. Sempre foi curioso sobre a vida marinha. Após o almoço, visitamos a escola. Um prédio amarelo de 2 andares próximo ao centro da cidade. A diretora, Dona Luzia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, recebeu-nos em sua sala. O histórico do Tiago é excelente, comentou, folheando os documentos que eu havia providenciado. Matemática e ciências são seus pontos fortes, pelo que vejo. Temos um laboratório recém-reformado que acredito que você vai adorar, jovem. Tiago sorriu timidamente. Era a primeira vez em muito tempo que alguém notava suas qualidades acadêmicas sem compará-lo a algum padrão inalcançável de perfeição, como Fábio costumava fazer. Quando posso começar? Ele perguntou, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. Segunda-feira seria ideal, respondeu Dona Luzia. Assim você tem o fim de semana para se instalar e conhecer melhor a cidade. Ao sairmos da escola, Helena entrelaçou seu braço no meu enquanto caminhávamos de volta para casa. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso, pai? Não é apenas a casa, o computador ou a escola. É como você pensou nos detalhes que realmente importam para nós. O jasmim no jardim, o quarto com vista para o mar para o Tiago, a proximidade com a praia que sempre amei. É como se você tivesse guardado em seu coração cada pequeno sonho que compartilhamos ao longo dos anos. É isso que pais fazem, filha. Ouvem mesmo quando parecem não estar prestando atenção. A tarde avançava quando chegamos de volta à Casa Azul. Helena começou a organizar as poucas roupas e objetos pessoais que havíamos trazido, enquanto Tiago explorava o bairro em uma curta caminhada até a praia. Sentei-me na varanda dos fundos, observando o sol que começava sua descida rumo ao horizonte. Uma paz que não sentia há meses tomou conta de mim. A missão não estava completa. Haveria ainda batalhas judiciais, ajustes emocionais, momentos de dúvida e saudade da antiga vida. Mas o mais difícil estava feito. Quebramos o ciclo de abuso e manipulação antes que fosse tarde demais. Helena juntou-se a mim na varanda, trazendo 2 xícaras de café. Por que não contou antes, pai? Sobre as suspeitas, sobre o que Fábio estava fazendo. Bebi um gole de café antes de responder. Porque você não estava pronta para ouvir. Porque ele havia criado uma realidade alternativa tão convincente que qualquer tentativa minha pareceria apenas o ciúme de um pai idoso. Precisava de provas concretas, incontestáveis. Mesmo assim, depois de como te tratei... Helena, eu te carreguei no colo quando você teve cachumba aos 4 anos. Te ensinei a andar de bicicleta. Segurei sua mão no enterro da sua mãe. Um pai de verdade não desiste quando as coisas ficam difíceis. Um pai de verdade espera o momento certo para agir. Ela apoiou a cabeça em meu ombro, como fazia quando criança. A senha que você não me deu naquele dia foi o maior presente que já recebi. E a surpresa que preparei não foi a casa, nem o consultório, nem o colar da sua mãe, respondi. A verdadeira surpresa foi a chance de recomeçarmos, de sermos novamente uma família. Tiago voltou de sua exploração, os cabelos bagunçados pela brisa marinha, os olhos brilhando de empolgação. Vô, mãe, vocês precisam ver o pôr do sol na praia. É incrível, vamos! Levantamo-nos os 3 juntos, caminhando para a rua em direção à praia. Helena no centro, Tiago e eu ladeando-a como guardiões. O sol mergulhava no oceano, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Este é o primeiro pôr do sol da nossa nova vida, declarou Helena. Enquanto observávamos o espetáculo natural, soube que havia tomado a decisão certa naquele dia ao telefone. A senha que me recusei a dar abriu não uma porta de banco, mas a porta para a nossa libertação. E a surpresa que preparei com tanto cuidado não era feita de tijolos e telhas, mas de esperança renovada, de laços fortalecidos.
de amor que sobrevive mesmo às piores tempestades. Às vezes, o maior ato de coragem é dizer não para quem amamos, especialmente quando todos à volta nos pressionam para ceder. Às vezes, o maior ato de amor é preparar um caminho de saída antes mesmo que a pessoa perceba que está presa. E às vezes, como descobri naquele dia no shopping, ser chamado de velho idiota é apenas o preço temporário a se pagar para salvar quem importa de verdade. Já se passaram 6 meses desde aquele dia em que minha filha me chamou de velho idiota no telefone. 6 meses que transformaram completamente nossas vidas. Hoje, sentado na varanda da minha casa na Vila Madalena, vejo que às vezes precisamos perder algo para encontrar o que realmente importa. Helena e Tiago se adaptaram bem à vida em Santos. Minha filha abriu seu próprio consultório, a Clínica Novos Horizontes, onde atende especialmente mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Ela transformou sua dor em propósito, sua ferida em sabedoria para ajudar outras pessoas. Tiago está irreconhecível, mais alto, mais confiante, com novos amigos e notas excelentes na escola. Começou a ter aulas de surf como queria e já fala em participar de campeonatos juvenis no próximo verão. Quanto a Fábio, a justiça seguiu seu curso. Ele foi condenado por estelionato, falsificação de documentos e violência patrimonial contra idoso. Descobriu-se uma rede de golpistas que ele integrava, responsável por dezenas de casos semelhantes em todo o Brasil. Seu julgamento serviu de alerta para muitas famílias e ajudou a criar novas políticas de proteção aos idosos em instituições financeiras. O mais surpreendente foi o que aconteceu entre Helena e Patrícia, a outra mulher enganada por Fábio. Após o choque inicial, desenvolveram uma improvável amizade. O pequeno Felipe, agora com quase 3 anos, adora o irmão grande Tiago, que assumiu com seriedade o papel de exemplo para o caçula. Patrícia também está reconstruindo sua vida, agora com mais um filho. Uma menina que nasceu há 2 meses e que, por incrível que pareça, recebeu o nome de Celeste, em homenagem à minha falecida esposa. Visito Santos todos os finais de semana. Tenho meu quartinho na Casa Azul, onde guardo uma muda de roupa e meus livros preferidos. Aos domingos, caminhamos juntos pela praia, os 5. Eu, Helena, Tiago, Patrícia e o pequeno Felipe. Quando a bebê Celeste crescer um pouco mais, seremos 6 nessas caminhadas. Uma família reconstruída das cinzas de 2 tentativas de destruição. A senha que me recusei a dar naquele dia não protegia apenas dinheiro, protegia a possibilidade de um futuro melhor. A surpresa que preparei não era apenas uma casa, era a chance de recomeçarmos do zero, mais fortes e mais sábios. Esta é a lição que deixo para vocês, que me acompanharam nesta história. Às vezes, o amor verdadeiro não está em dizer sim para tudo, mas em ter a coragem de dizer não quando necessário. Às vezes, precisamos ser o velho idiota, que não cede, que mantém seus princípios, que enxerga além do momento imediato. Se você está passando por algo semelhante, seja com filhos, netos, cônjuges, saiba que não está sozinho. Há sempre um caminho de saída, sempre uma possibilidade de reconstrução. Nunca é tarde demais para recomeçar, para redescobrir laços de família que pareciam perdidos. Quero pedir agora um momento do seu tempo. Este canal, Meu Avô Falou, nasceu justamente para compartilhar histórias como a minha. Relatos reais de idosos que enfrentaram situações difíceis e encontraram soluções criativas. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos que publicamos diariamente. Seus comentários são fundamentais para nós. Conte-nos, você já viveu algo parecido? O que faria no meu lugar? Como lidaria com um familiar manipulado por terceiros? Cada comentário nos ajuda a criar uma comunidade de apoio e sabedoria compartilhada. E se puder, ajude-nos com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando.
Produzir estes vídeos tem custos, desde a pesquisa com especialistas até a edição final. Sua contribuição, mesmo pequena, nos permite continuar levando estas histórias de superação e sabedoria a mais pessoas. Sou Benedito Pereira, 68 anos, aposentado da construção civil e orgulhoso pai e avô. E como digo no final de cada vídeo, a idade pode encurvar nossas costas, mas nunca deve dobrar nossa dignidade. Até o próximo relato, amigos. Não se esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar. Sua história também merece ser ouvida.